Durante muito tempo, o governo mundial lutou contra os piratas de várias maneiras. E junto ao Dr. Vegapunk, eles deram início a um projeto para criar uma arma extremamente forte contra os piratas ou qualquer ameaça, que ficou conhecida como pacifistas. Então hoje vamos entender mais sobre o Projeto Pacifista. O Projeto Pacifista foi criado por Vegapunk com a intenção de desenvolver armas humanas. Eles são ciborgues construídos para ter a mesma aparência do ex-Chichibukai Bartolomeu Kuma, que foi usado como protótipo para a criação do projeto. Como dito por Sentomaru, os fundos necessários para a construção de um único pacifista é aproximadamente igual a de um navio de guerra da marinha. E assim como Sentomaru observou, os pacifistas que apareceram após o período de Timeskip, PX-5 e PX-7 foram modelos ultrapassados de 2 anos atrás. O que significa que o projeto pacifista está em constante aperfeiçoamento e modificação. E podemos ver isso no capítulo 1059 de One Piece, onde nos foi mostrada a mais nova versão dos pacifistas, que leva o nome de Serafins, sendo uma versão melhorada dos primeiros pacifistas, com um maior poder destrutivo e força absurda. Mas vamos começar falando da primeira versão dos pacifistas. Os antigos pacifistas que apareceram na obra têm sido idênticos na aparência de Bartolomeu Kuma. Os pacifistas são construídos a partir de cadáveres humanos, com exceção do Kuma original, que foi convertido em pacifista aos poucos. Todos eles não têm memória de sua vida passada, e estão sob total controle do governo mundial. Como todos os pacifistas são idênticos a Kuma, alguns piratas acabam pensando que são o verdadeiro Kuma. Já os Mugiwara, graças a terem lutado contra ele anteriormente, foram capazes de dizer a diferença. E X-Drake, um ex-contra-almirante que já estava familiarizado com o projeto, também estava ciente da natureza do mesmo. Os pacifistas são identificados pelos seus rótulos, que são a junção da letra PX seguindo por um hífen e um número. Podemos presumir que isso indica a ordem em que foram construídos. Essa etiqueta, por assim dizer, se encontra no lado direito do pescoço do pacifista. De acordo com a etiqueta, parece haver 20 pacifistas em serviço desde a guerra em Marineford, embora não se sabe quantos foram criados ou destruídos desde então. Os pacifistas são diretos na execução de suas funções. Eles podem identificar piratas com recompensas e atacar imediatamente. Os pacifistas normalmente não atacam aliados, embora isso possa ser ignorado se receberem ordens para atacar. Caso não sejam ordenados a nada, eles não serão capazes de contra-atacar quando forem atacados. Assim como vimos quando Boa Hancock destruiu vários pacifistas seguidos. Não ficou claro em qual estrutura de comando os pacifistas se enquadram. No entanto, eles obedecem a Sentomaru e o próprio Kuma. Aparentemente eles têm a capacidade de falar, mas raramente o fazem. Só vimos eles falarem para anunciar a presença de piratas com recompensas. Também falando para transmitir ordens, assim como o pacifista fez em Marineford quando ordenou que Boa Hancock afastasse para sair de sua linha de fogo. Ou também falando quando tem permissão para tal, assim como Sentomaru ordenou que um pacifista identificasse um pirata em meio a uma multidão. Os pacifistas não apresentam emoção alguma. Até mesmo Kuma, depois que foi totalmente transformado, perdeu todas as emoções. Mas ainda assim, como parte de seu contrato, ele pediu a Vegapunk para programar uma missão especial nele, instruindo a proteger o Sunny até que fosse recuperado pelos Mugiwara. Porém, alguns pacifistas demonstram exibir uma leve emoção através da expressão facial, geralmente surpresa ou dor. E quando brutalmente danificado, um pacifista pode enlouquecer e começar a realizar disparos descontrolados em todas as direções, como visto na luta entre PX-4 e os Chapéus de Palha. Já sobre os poderes e habilidades dos pacifistas, eles possuem uma grande vantagem sobre a resistência do corpo, já que são feitos de um metal mais forte que o aço, como demonstrado quando Zoro tentou atacar Kuma, que estava parcialmente convertido, resultando apenas de um pequeno corte no metal, enquanto o metal normal teria se dividido em dois. E Sanji, usando o Diable Jump, notou que outro chute quebraria sua perna. Porém, apesar de todos os pontos fortes, os pacifistas ainda têm uma parte humana e são capazes de sangrar. Devido à altura e constituição, os pacifistas têm uma força incrível e podem levantar um ser humano adulto com uma única mão. O principal modo de combate de um pacifista é disparar raios laser de sua boca e mãos, que foram feitos com base no raio de luz da fruta de Kizaru. Esse feixe possui tremendo poder de perfuração, permitindo que ele penetre na pele de um usuário de Zoano ancestral transformado, e também podendo causar explosões maciças, causando uma grande quantidade de danos a seu alvo e à paisagem ao redor. Eles também conseguem correr um pouco mais rápido que um ser humano normal, tendo um pulo muito alto apesar do seu tamanho e peso, mostrando também ter uma ótima resistência, por exemplo o PX-1 que foi incendiado por Sanji e ainda assim continuou operando, ou também PX-4 que continuou operando apesar dos danos diretos em seu sistema interno. O raio lançado da boca pode causar dano severo ao pacifista caso sua boca seja forçada a se fechar, fazendo a energia explodir de dentro do corpo do ciborgue, danificando internamente. Embora isso não seja o suficiente para forçá-lo a desativar. Os pacifistas também mostram ser de um metal não magnético, já que não foram afetados pelo poder de Eustace Kid. De acordo com Sentomaru, os pacifistas usados contra os Mugiwaras eram um protótipo, então desde aquele tempo um novo modelo de pacifistas já estava em desenvolvimento.
Após o time skip, os pacifistas se tornaram menos formidáveis devido à força recém-descoberta dos Chapéus de Palha, já que Luffy e Zoro e Sanji se tornaram capazes de derrubar os ciborgues com um único soco, corte e chute. Já no mangá foi mostrada a mais nova versão do Projeto Pacifista. Essa nova arma humana leva o nome de Serafins, que são a nova unidade pacifista que foi desenvolvida pelo grupo de cientistas especiais dos fuzileiros navais, com a intenção de substituir o Shichibukai como uma das 3 grandes potências. Essa nova arma humana, diferente dos primeiros pacifistas, apresentam traços da tribo Lunária. Assim como os pacifistas originais baseados em Bartolomeu Kuma, as unidades Serafins são ciborgues construídos à imagem de uma pessoa existente. Nesse caso, essa unidade possui a mesma aparência dos ex-Chichibukai, embora em uma idade muito mais jovem e um tamanho relativamente maior. Um exemplo seriam os Serafins que apareceram em Amazon Lily, que eram parecidos com Drácula e Mihawk e Boa Hancock durante a sua infância. Além disso, eles apresentam características da raça lunária, tendo a pele morena, cabelos brancos, asas negras e fogo queimando em suas costas. Também podemos observar que alguns serafins ostentam pupilas em forma de estrela, enquanto outros compartilham o mesmo padrão ou aparência do indivíduo em que se baseia. Como os primeiros pacifistas, os serafins executam seu dever sem excitação. Se for dada uma ordem direta para atacar, eles farão o que foi ordenado, sem contestação e colocando em risco a vida dos combatentes abatidos. Kobe, apesar de ser um capitão da marinha e membro da SWORD, acabou tendo problemas para controlar os serafins durante a luta em Amazon Lily, mostrando que a unidade serafim é mais difícil de controlar. Já sobre a força dos serafins, eles possuem armas a laser e equipamentos de gravação embutidos. Alguns aparentemente têm acesso a armas externas, como espadas, que são capazes de manejar com incrível maestria. O serafim baseado em Mihawk em particular exibiu um nível incrível de destruição de esgrima, sendo capaz de dividir montanhas ao meio, se tornando bem semelhante ao verdadeiro Mihawk, mostrando força suficiente para forçar o Imperador do Mar a uma posição defensiva, logo após derrotar sem esforço um grande número de seus subordinados, além de que a parte Lunarian concede a eles uma enorme resistência, algo que também foi observado pelas Irmãs Gorgonas, dizendo que os serafins envolvidos no combate deixaram a ilha quase que sem nenhum arranhão em seu corpo, tornando essa nova versão dos pacifistas a arma mais forte do governo mundial, com uma capacidade e força absurda. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E eu espero te ver no próximo vídeo.